expondo a sã doutrina. Desde já eu chamo o nosso preleitor do dia, nosso reverendo, nosso irmão Taislan. Vamos orar, irmãos, pela pregação, pelo pregador. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, como é bom, Senhor, estarmos reunidos louvando a Teu nome. Já te pedimos perdão pelos nossos erros, nossa falha, nossa dicção, nossas faltas, Pai. Agora, Pai, te peço que isso não seja um problema para nosso irmão, que o Teu Espírito, Senhor, venha o conduzir a pregar a Tua palavra, a passá-la para nós, o Teu ensinamento, Pai. Que o Senhor seja com ele, que ele seja boca do Senhor, Pai. Que não seja o irmão Taislan falando, mas o próprio Deus. E que essa palavra, Pai, venha tocar os nossos corações e a permanecer em nós, Pai, e descer para a nossa vida prática, Senhor. Ó, Senhor, como precisamos mais da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nos guia, Pai, nesse dia. E guia Teu servo, Pai, nessa manhã. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E eu te passo a tocha. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Das paz. Amém. Momento de alegria, né? Estarmos reunidos para cultuar o Senhor e para também se deleitar nas Escrituras. É a segunda vez que eu venho pregar aqui. A mensagem que eu venho trazer, eu já a preguei lá na igreja, no B6. Nosso irmão Samuel vai ter o privilégio de ouvir novamente, né? Vai ser boa compartilhar com vocês essa mensagem, pois para mim eu entendo que essa mensagem ela está sendo esquecida, né? Essa ordenança, aliás, eu chamo de ordenança, mas que viemos meditar nas Escrituras agora, acalmar o nosso coração, nossos pensamentos, deixar tudo aquilo que rouba o lugar de Cristo de lado e focar no principal, que é Cristo. Amém. Eu peço aos irmãos que abram as Santas Escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Amém. Marcos, capítulo 16, verso 15. Vamos ler apenas um verso. Eu peço que os irmãos leiam comigo esse verso, todos juntos. Vamos à leitura. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor que governa os céus e a terra, aqui estamos reunidos em Teu nome, Pai, para aprender com o Senhor. Vem, Senhor, nos ensinar, nos exortar se for preciso. Abre os nossos olhos, Pai. Que o Senhor seja o centro daqui, nessa manhã. Amém, Jesus. Se os vizinhos aos nossos redor ouvem, que o Senhor vai ao encontro deles. Amém, Jesus. Toca os corações nessa manhã, Pai. Também, Senhor, principalmente do meu, como instrumento Teu, Pai. Vem, Senhor. Vem nos encher do Teu Santo Espírito. Amém, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Bom, em primeiro lugar, como eu tinha dito, né? Aqui é uma ordenança que o Senhor Jesus, o Rei da Glória, faz aos seus discípulos. Não só aos seus discípulos, mas todos aqueles que o seguem, os amam. Quando eu vejo, né? Quando eu li esse Evangelho de Marcos, eu pude ver essa ordenança
sendo dada para mim, para nós. Por isso que eu escolhi essa mensagem. Eu digo eu escolhi, mas foi o Espírito Santo que escolheu. E essa ordenança nas igrejas está sendo ignorada. Pois essa ordenança foi dada a todos. Eu não estou falando daqueles que pregam no público. Não. Essa ordenança foi dada a todos que servem a Cristo. Veja que, olha o poder dessa ordenança. Ele não está dizendo, por favor, pregue o meu evangelho. É uma ordenança. Pesa essa obrigação em nós. Se nós não pregarmos esse evangelho, ignoramos a ordenança de Cristo, do rei. O rei está ordenando a mim e a você a pregar o evangelho. E principalmente essa ordenança é dada à igreja, porque ela esconde isso. Quando a gente olha para o mundo lá fora, que o texto diz, né? A toda criatura, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quando a gente olha para o mundo lá fora, podemos ver nossa igreja presbiteriana, uma igreja bíblica. No momento, né, como os irmãos sabem, o que está acontecendo na igreja, não é possível ir agora, pegar o evangelho. Mas vamos voltar um pouquinho mais atrás, antes, né, de tudo isso. Por que não estamos lá na rua? Por que não estamos indo nas cadeias, os presídios, pregar o evangelho? Veja como estamos tão trancados, pregando para crente. Claro que tem muitos que não é cristão na igreja. Tem muitos que estão apenas esquentando o banco, ocupando o lugar daqueles que querem ouvir. E aqueles que querem ouvir estão lá fora. Estão lá fora. Essa ordenança é dada a mim e a você. Ide por todo mundo, pregue o evangelho. Se nós guardarmos o evangelho, ignoramos a ordenança. Temos que ir lá fora. Veja como o mundo está reagindo. O relógio está reagindo, nos avisando, nos alertando. Como está lá em Romanos 13, verso 11, que o apóstolo Paulo fala para nós nos despertar do sono, pois o dia está mais próximo, a salvação, né, está mais próximo, como antes no princípio. Se a gente permanecer dormindo, condenado. Vocês estão condenados, porque vocês não têm obras de evangelho nas mãos. Pois o evangelho não tem que ser visto apenas em boca, mas na sua vida. A gente fala tanto do evangelho, fala tanto das escrituras, mas quando vai para a prática, não tem evangelho. Não dá nem para se comparar com o evangelho. Como eu disse uma vez para o meu irmão Ítalo, né? Estamos tão secos que se colocarmos do lado de Cristo, desapareceremos. Pois não há semelhança. A gente ora tanto, Senhor, que cada dia a gente venha ser mais parecido com Cristo. Não somos. Como disse Paulo Júnior, é a pior geração de crente desse tempo. Quando a gente olha para a igreja moderna, o que eles pregam? Bênção. Apenas isso. Acabou. Mas o evangelho não é só isso. Já foi ensinado aqui que o evangelho ele é completo. Ele é completo. Deus nos abençoa, sim, mas ninguém quer pregar a libertação do pecado. O que adianta você receber a bênção e permanecer no pecado? Ninguém quer pregar isso. Pois eu lhe garanto, seja pastor ou qualquer membro da igreja, pregar isso, libertação do pecado. Aqueles que querem só a bênção vão embora. Pois eles querem só a bênção, mas não querem o abençoador. Eles não querem a verdade. Eles não querem ser libertos do pecado. Que adianta a gente receber a bênção e ignorar o abençoador? Pois o Senhor Jesus, no seu ministério, abençoou todos. Para alguns, mudaram de vida. Salvação. Não foi só uma bênção material, mas também espiritual. Que atingiu, que o evangelho é assim, ele é uma espada.
Ele vai no mais profundo ser e atravessa. Da mesma forma foi conosco. Nós estávamos lá fora, na nossa vida de perdição. Mas alguém foi pregar o Evangelho para nós. Por que não faremos o mesmo lá fora? Em vez de condenarmos, por que não pregarmos para ele? A gente fala muito de eleição, eleitos, né? Não sabemos qual é os eleitos. Não sabemos. Mas o Senhor sabe. Por isso que temos que cumprir essa ordenança. Ir lá fora, pregar o Evangelho. Eu não falo só lá fora. Como eu disse, o Evangelho tem que ser visto na sua vida, no seu trabalho. Como você lidar com o Evangelho na sua vida prática. Não é só chegar na igreja, abrir a Bíblia e se deleitar ali só naquele momento. Mas é carregar a Bíblia na sua vida. No trabalho, você dá uma palavra para alguém. Pregar o Evangelho ali. Na escola, os que estudam, pregam o Evangelho. Como eu disse, essa ordenança foi dada a todos. Desde o maior ao menor. A todos aqueles que servem a Cristo. Aqueles que amam o Senhor. Pois quão formoso é os pés dos que anunciam as boas novas. Amém. Bom, também a gente podemos ver que tem pessoas, tem crentes que são uma vergonha para o Evangelho. Eles têm vergonha do Evangelho. O que Paulo nos ensina lá em Romanos, capítulo 1, verso 16? Que não devemos nos envergonhar do Evangelho. Ele nos exorta ali. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. Quando a gente fala o poder de Deus, vou usar uma ilustração. Você vê uma igreja lotada, né? E o pregador, ele prega só o que as pessoas querem ouvir. Não é assim. Tanto que um dos livros de Leonardo Remigio fala sobre isso. O Evangelho ele não tem que ser falado o que eles querem ouvir, mas o que eles não querem ouvir. Por quê? Porque eles estão aprisionados no engano. Precisam ser libertos pela verdade. Ontem eu fiz uma pergunta para meu irmão. Claro que ele é uma criança. Mas eu fiz uma pergunta que eu vi, né? Esse exemplo eu achei interessante. A pergunta é: quanto é 2 mais 2? 4, né? Mas pode ser 5? Não. Mas se as pessoas quiserem ser 5, mesmo assim não pode. Mas elas estão pedindo muito para ser 5, mas não pode. Porque essa é a verdade. Mas no pensamento dela, elas fazem o 4 ser 5. Deve no engano. Liberado. Tudo liberado. Mas quando eles reconhecem realmente que 2 mais 2 é 4, não se libertam. Como disse Jesus, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade, isso aqui, ó. A verdade é a Bíblia. A verdade é o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala das Escrituras, a gente fala do Senhor Jesus Cristo. Mas claro, vamos entender aqui o que é o Evangelho. Vamos entender. Bom, quando a gente lê a Bíblia, desde o Novo Testamento, ou do Antigo Testamento ao Novo, aponta para quem? Para Cristo. Chega no Novo Testamento, ministério de Jesus. Jesus morre, sobe ao Pai, a Bíblia continua falando de Jesus. O Evangelho é o próprio Cristo. Se nós, quando falamos do Evangelho, falamos de Cristo. Não é uma historinha, um conto de fadas. É desde a fundação do mundo. O Evangelho existe já. O Evangelho é o Verbo encarnado. Mas muitos rejeitam o Evangelho, como rejeitou Jesus Cristo. Muitos ignoram, muitos odeiam o Evangelho. Por quê? Porque eles estão no engano e eles não querem sair do engano. Mas mesmo assim, temos que pregar o Evangelho. Pois como eu disse, quão formoso é os pés do que anuncia as coisas boas.
não é prisão, não devemos estar na zona de conforto. O crente não foi chamado para estar sentadinho, acomodado, não. Você é um soldado. Veja como um soldado é numa batalha. Ele não senta esperando os ataques. Como o irmão, o presbítero Leandro já disse aqui, né? Quando você está numa guerra, não sabemos quando ou a hora o inimigo vai atacar, mas você permanece vigilante. Não sabemos, mas você permanece ali vigilante. Quando você atacar, quando ele atacar, você está firme na graça, na rocha, que é Cristo. Esses são aqueles que o Senhor chamou, pois o Senhor não chamou preguiçosos. Veja, temos nas igrejas, né? É pregado o evangelho o tempo todo e tem cristãos que não tomam uma posição, ainda vivem no engano. Não, amanhã eu aceito. Realmente, não é por força nem por violência. Mas quantos sermões precisam ser pregados para você aceitar Jesus Cristo? Qual é a sua dúvida de aceitar Jesus Cristo? O que é que passa na sua cabeça? Não, se eu aceitar, ele não vai me aceitar do jeito que eu sou. Nós sabemos que o Senhor não chama capacitado, mas capacita os que chamam. Ele não está preocupado se você está assim, não. Porque depois quando você vem, ele vai lhe transformar. Se você era sujo, ele vai lhe limpar. Foi o que aconteceu conosco. Somos unidos a Cristo na morte pelo batismo. É por isso que muitos cristãos permanecem na igreja, não tem frutos, ignoram o evangelho. Se vai falar, meu irmão, se vai exortá-los, né? Meu irmão, toma uma posição. Vamos orar, vamos na igreja orar. Não, amanhã eu tenho um curso, amanhã eu tenho isso. Veja que como as coisas roubam o lugar de Cristo. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Claro que é importante fazer um curso, não estou dizendo que não é importante, mas nada dessas coisas deve roubar e tomar o lugar de Cristo. Cristo é o essencial, respiramos o ar de Cristo. Veja que a Bíblia diz que naquele grande dia muitos estarão casando, né? Comemorando, como nos tempos de Noé. Por quê? Porque o povo dá mais valor a essas coisas. Muitos. E eu acredito que até na parte dos cristãos vai ser assim. Muitos estarão casando, muitos estarão preocupados com isso. Mas não é isso. O centro do Evangelho é Cristo. Como diz Spurgeon, toda pregação tem que ser apontada para Cristo, pois a Bíblia inteira aponta para Cristo. O Evangelho é o próprio Cristo. Ah, mas eu não sei pregar. A melhor pregação que você pode dizer é a cruz de Cristo. Olhe para a cruz, como disse Spurgeon, uma das primeiras pregações dele. Ele não sabia pregar, né? A pregação que ele falava, mais simples era: olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Porque na cruz há perdão, a salvação, a libertação. Houve isso na cruz com o ladrão. Salvação, perdão. É por isso que quando a gente reduz o Evangelho, como eu disse, o Evangelho é completo, usamos mais a parte das bênçãos e deixamos de lado as coisas que é essencial, libertação do pecado, caminhar em santidade, que santidade é um processo, bem sabemos, mas não é fácil ser santo, é um processo, mas como é que eu posso dizer? Mas permanecemos, temos que permanecer, pois não sabemos o dia da manhã, não sabemos se iremos acordar amanhã, mas a ordem é clara: pregue o Evangelho.
Meus irmãos, eu peço que vocês abram comigo. 1 Coríntios capítulo 9. Coríntios capítulo 9. Amém. Vamos ler 2 versos. O verso 14. Vamos ler o verso 14 e o 16 apenas. Amém? Amém. Vamos ler todos juntos o verso 14. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Peraí. Uma pausinha. Veja. Olha o que o Senhor ordenou. Que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Não tem que ser apenas falado de boca. Lembra que o Senhor alertou os seus discípulos com os fariseus? Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Eles estavam falando a verdade. Vejam o 16 agora. Cadê? 16. Se anunciam o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Veja, sobre mim pesa essa obrigação. Sobre nós pesa essa obrigação. Não é a coisa que, como eu disse no início, ele não está dizendo, por favor, Senhor, pregue o Evangelho, é a ordenança do Rei, do Senhor. Quando a gente ignora isso, ignoramos a Cristo. Não cumprimos o ID. Falamos tanto, né? ID, fizemos até camisa, né? Para isso, mas não honramos. Muitas igrejas estão aprisionadas demais na zona de conforto. Quando chamam muito, vamos evangelizar, 3, 4 pessoas aparecem. Agora vamos no clube, no retiro. Tem irmão que eu nem conheço, aparece no vídeo. Eu digo, oxe, aqui é da igreja? Eu nem vi isso daí. Tem gente que eu nem conheço. Parece gente, muita gente. É bom essas comunhões? É bom, mas não é o principal. Não é o principal. Cantamos um hino, né? Colheita Bendita, né? Ele fala que tu queres fruto ao céu levar, ou folha só apresentar. Tu quer chegar no céu, só folha seca, sem fruto. Sem frutos, para demonstrar o Senhor. O próprio Senhor vai ver em você. Chegar lá, se você for condenado, um exemplo, você vai dizer, mas por quê? Ir para a igreja no final é errado. Sim, mas cadê os frutos? Porque a árvore que não dá fruto serve para quê? Para ser lançada no fogo. Realmente você foi bom, mas cadê os frutos? Eu não estou preocupado com sua conduta. Eu lhe dei uma ordenança, você não cumpriu. Essa é a ordenança do Senhor. Eu lembro que meus primeiros ouvintes, né, foi uma criança. Meu irmão, né, também um grupinho que eu ia lá no 6, crianças, né, que pregava para eles. No começo eles não entendiam, né, faziam pergunta difícil. Como eu disse, né, uma vez eu disse para meu irmão Enzo, olha as estrelas, como são belas, como Deus fez a beleza dos céus. Aí ele, oxe, foi Deus que criou, eu digo, foi. Aí ele, e o saco de cimento, foi Deus também? Aprenderam. Faz. Eu digo, Os material para fazer foi. ele deu inteligência ao homem, né? Era cada pergunta
que criança faz pergunta difícil. E você procura dizer, agora, como é que eu vou responder? Mas mesmo assim você tem que estar ali. E eu aprendi bastante com eles, né? Apesar de eu estou muito faltoso com eles, né? A corrida da igreja também. Mas eu quero voltar mais essa prática com as crianças. É muito interessante, a gente aprende muito e a gente ganha mais aquele amor, né? E a gente sente aquela vontade de criança, quando a gente tinha antes. Eles querem brincar, querem, né? E veja que eles faziam as perguntas, muitas das vezes fora da Bíblia. Eu digo, e agora? Como é que eu vou responder isso aqui? Aí eu digo, não, eu estou aqui para que vocês cresçam, né? Pessoas servam do Senhor. E muitas delas, né, eram católicas. A mãe, né, obrigava e tal, fazia catecismo, né, a católica. Mas mesmo assim eu digo, ó, quando vocês crescerem, eu digo a meu irmão sempre isso, seja um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Saia nas ruas. É tanto que ele até falou, eu entregando os bilhetinhos, eu disse a ele, eu tô com uma saudade imensa de voltar a pregar nas ruas. Aí ele disse, oxe, eu vou também. Eu digo, mas calma aí. Aí ele disse, me dá um bilhetinho que eu vou entregar a uma amiga minha. Eu digo, tá bom. Aí ele foi para a igreja nesse dia e voltamos umas 9 horas. Aí ele, cadê o bilhete para me entregar lá? Eu digo, agora estão dormindo. Uma hora dessa. Mas tem que ser mais cedo. Aí ele, tá. Veja as crianças. Lembra que Jesus disse que devemos ser como as crianças? As crianças. As crianças. Quando a gente olha para as crianças assim, ver aquilo, né? Eles não se preocupam com nada. Não tem conta para pagar, dívida. Faz a mãe, né? Fazer dívida. Não tem conta para pagar, não se preocupa. Mas a gente vê elas assim, sempre alegres, felizes. Porque quando a criança está triste ou está doente, ou alguma coisa errada está acontecendo. Porque sempre aquela energia correndo para lá e para cá. E você, menino, senta, né? A energia é grande, é imensa. E hoje, quando a gente cresce, a gente, tô cansado, dor nas costas, tô não sei aonde. E você vê a energia das crianças. O amor das crianças. Apesar de muitas delas não entender o Evangelho, né? Que pra mim era bem difícil poder pregar pra eles, né? Não só uma das perguntas, mas eu ficava na mente, será que eles estão entendendo? Que às vezes ficava só ele. Ele era assim, eu digo, será que eles estão entendendo? E essas perguntas que eles estão perguntando, eu nem falei nada sobre isso. Mas veja, como é interessante. Primeiro você começa, depois você melhora. A gente tem que tomar uma posição. Como no começo, quando eu fui evangelizar nas ruas, eu até contei isso lá no Corpo dos Homens, eu ia com os meninos apenas para acompanhar. Eu não pregava ainda. Acompanhava, aprender, né? Aí teve um dia que a igreja marcou. Foi num sábado à tarde. Aí eu cheguei um pouco atrasado, não tinha mais ninguém, foram sem mim. Eu digo, e agora? Aí eu orei ali, se for para me pregar o evangelho, vai ser agora. Só tem eu. Peguei e saí nas ruas. Eu não sabia muito, eu digo, a cruz de Cristo. Vai ser, o tema vai ser isso. Cruz do Senhor. Aí eu falava, né? Que na cruz o Senhor morreu dos nossos pecados. E talvez vocês digam, ele nunca vai me perdoar, eu fiz coisas horríveis no passado.
Aí eu, mas na cruz o Senhor perdoa um ladrão, um assassino, uma pessoa ruim. Porque nele houve arrependimento. Porque ele olhou para o lado, para o outro, não viu que eu tirasse dali. E reconheceu que a punição dele é justa e o homem que estava ao lado dele não merecia aquilo. O Senhor Jesus, ainda ali na sua morte, salva não somente esse homem, mas muitos outros ali que creram, né? E conheceram que Ele é o Senhor. E veja que a melhor mensagem que você pode dar é essa: cruz do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Evangelho tem que haver renúncia. Não é apenas você sair pregando por aí, sem renúncia, sem cruz, sem carregar a cruz de Cristo. Porque o sacrifício ninguém quer pagar, né? Mas receber, todos querem. É tanto que o maior exemplo que eu acho é Jonas. Veja a história de Jonas. Estava lendo sobre ela ontem. Veja a história de Jonas. Olha o lugar tortuoso que o Senhor o queria enviar. Ele não queria. Ele não queria ir, porque ele reconhecia aquela cidade. Como aquele povo era mau. Era cruel. Veja o mundo aí. A grande Nínive, lá fora. Deus está ordenando. Vai lá fora. Prega o Evangelho. O mundo lá também é mau. Mas quem transforma é o Senhor. Você apenas é um instrumento. Pois é para isso que você foi chamado. Porque na nossa cabeça fica: para que eu fui chamado? Eu, pecador, miserável, para que eu fui chamado? Primeiro, você foi chamado para ser boca de Deus. Segundo, você foi chamado para ser um instrumento do Senhor. Pois com você o Senhor faz o que quiser. Lembra de Isaías? Capítulo 6, o chamado de Isaías. Olha a posição de Isaías. Claro que ali foi uma pergunta retórica do Senhor, né? Uma pergunta que já tinha resposta. Quem há de ir por nós? O Senhor pergunta. É porque o Senhor já sabia que Isaías ia se oferecer. Eis-me aqui, Senhor. Será que estamos dispostos a falar: eis-me aqui? Enviai-me nesse mundo pagão? Esse mundo que rejeita o Evangelho? Esse mundo que não quer ouvir o Evangelho? Será que estamos dispostos? Que Isaías até fala: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Devemos ir lá fora. A grande Nínive está lá fora, precisando de um avivamento, do arrependimento. É tanto que até nós vamos se impressionar com tudo que Deus vai fazer, né? Porque Jonas se impressionou. Disse: eu não ia destruir. Agora já ama. Ele não entendeu. Muitas das vezes a gente não entendemos, pois somos apenas instrumentos. Somos apenas instrumentos. Muitas das vezes você vai olhar: oxi, esse homem matou ontem e hoje está convertido. Como pode isso? Não sabemos. É o Senhor quem faz isso. Como eu disse, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para todos aqueles que creem. Tem muito evangelho aí que não tem poder. É apenas palavras. Eles têm a palavra de Deus, mas não tem o Deus da palavra. Porque não vive do Evangelho. Como foi lido em 1 Coríntios 9, verso 14. Para aqueles que vivam do Evangelho também. Eles apenas anunciam de boca, pois o coração está longe do Senhor.
coração está longe do Senhor. Vamos caminhar mais um pouquinho. Até aqui. Amém? Amém. Veja que a Bíblia também, ela nos diz que somos sal da terra e luz do mundo. A ideia de sal, que o povo pega, mastiga, né? Não gosta. E luz é para iluminar nas trevas. Porque conosco foi assim. Pois nas nossas trevas o Senhor disse, haja luz e houve luz. Nas nossas trevas o Senhor disse, haja luz e houve luz. Passamos a ser agora luz. Porque o Senhor disse. Enquanto vocês têm a luz, permaneçam na luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. Andem na luz, para que se tornem filhos da luz. Veja, olha o tamanho disso. Não ignore essa ordenança. Ordenança poderosa. Pregar o Evangelho. Quando a gente vem para Cristo, a gente entende que nós nascemos para isso. Para pregar o Evangelho. É tanto que quando a gente prega o Evangelho para as pessoas, né, a gente sente aquela espada cortando não somente para lá, mas para cá também. Porque a gente aprende na pregação. Aquela palavra foi tanto para mim como para o ouvinte. Por isso que o Evangelho ele tem que estar centralizado na nossa vida. Porque Cristo vive em nós. O Senhor é a nossa vida. Como está lá em Colossenses, capítulo 3. Vamos lá dar uma olhadinha. Colossenses. Capítulo 3. Verso 4. Veja. Amém? Amém. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Veja, quando Cristo, que é a vida de vocês, estão unidos a Cristo. Se você não prega o Evangelho centralizado em Cristo, você está fora de Cristo. Poder, não tem poder, pregação. Pois o Senhor se manifesta no Evangelho. E vocês também serão manifestados com Ele em glória, falando da vida eterna, apontando para a vida eterna, na glória. Veja a necessidade de pregar o Evangelho. Eu lembro de um jovem, um líder da reforma protestante, né, John Knox, que ele dá um comentário desse, né, da necessidade das almas. Ele fala que, aliás, ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, dai minhas almas da Escócia, senão morrerei. Senão morrerei. Olha a necessidade das almas. Olha a necessidade das almas. Senão morrerei. A nossa oração não tem que ser feita somente para nós. Senhor, me abençoa-me. E lá fora. Pense nas almas. Pense no mundo pagão. Pense nas pessoas. Pense nos irmãos na igreja que estão perdidos. A necessidade das almas. E veja que na biografia diz que logo após que ele faz essa oração, ele passa nas casas
anunciando o Evangelho. Veja a ação desse homem. Porque a nossa oração não tem que ser apenas uma oração superficial, mas tem que ter a ação. Porque a palavra oração é composta por duas palavras: orar e ação. Tem que ter ação. Deus quer ver o nosso agir. Deus quer ver a gente ir, né? Não é somente a gente orar aqui e ficar descansado. Cadê sua ação? Você não quer. Isso demonstra que você não quer a oração que foi pedida. Você não quer. Quando a gente ora, Senhor, me capacita para pregar o Evangelho. Mas você mesmo não se capacita, não busca as Escrituras, não estuda as Escrituras. Como é que você quer ser capacitado? Se você não busca. Pois todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que busca, encontra. Veja como é centralizado isso. Tem que ter ação. Temos que ter ação. Temos que ser cristãos com ação. Não nos entregar a nossa vida por completo no Evangelho. Pois Deus quer ver o nosso agir. Como eu disse, quem faz o resto é o Senhor. Somos instrumentos. Apenas diga: eis-me aqui, enviai-me. Enviai-me. Se ofereça. Senhor, eu estou aqui, me envia. Me envia. Veja a igreja, né, agora num tempo como ela está hoje, né, está sofrendo muito. Mas no meio disso tudo, assim, diga: Senhor, estou aqui. Fala comigo. Fala comigo. Não deixa a tempestade assumir o meu coração. Vem tu, Senhor, assumir o meu coração. Tem que ser assim. Não deixe os problemas morar no meu coração. Mas vem tu, Senhor, morar no meu coração. Transformar o meu coração. Devemos ser assim. Orar assim. Todo o tempo. Pois não há nenhum mérito em nós. As nossas obras não passam de trapos de imundícia. Deus não está preocupado com as nossas obras. Nós temos que buscar o Senhor. Temos que buscar mais o Senhor. Que o Senhor nos leve a buscar mais Ele. Aí o encontro dEle, nas madrugadas, orar, chorar se for preciso. Pois já somos crentes tão secos que não saem lágrimas de nós. Não há lágrimas. Se nos torcer como um pano, quando lavamos as roupas, não sai água. Não tem choro. Não tem lágrimas em nós. Seco. Crentes secos, devagar. Não tem poder do Senhor. Peça ao Senhor. Seja ousado, peça. Devemos pedir. O Senhor disse isso. Peça. Peçam. Veja no ministério de Jesus, quando o Senhor evangelizava, né, primeiramente os discípulos, quando ele evangelizou os discípulos, ele chama. Eu não vejo nenhuma dúvida neles em seguir a Cristo. Para quê? Para que a sua dúvida ainda? Qual é a sua dúvida em seguir a Cristo? E muitos deles estavam trabalhando. Senhor, siga-me. Eles não disseram: peraí, deixa eu terminar meu trabalho e eu vou. Eles não dizem isso. Eles largam o trabalho e vai a Cristo. Olha isso. Olha isso. Quando eu vejo isso, eu digo: somos tão secos, tão secos. Claro que quem convence é o Espírito Santo. Mas tem gente que está muito tempo na igreja, não toma posição. Não toma uma iniciativa para Cristo. Não vê que Cristo está batendo na porta, como está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Por que não abre a porta?
Pois aquele que ouve a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Olha isso. Cristo está batendo na porta, abre a porta do seu coração, Cristo vai entrar, vai reinar, vai ceiar com você. E tudo vai ficar calmo. Como cantamos, calmo, sereno e tranquilo. Veja Lázaro, Deus chama ele de meu amigo. O Senhor Jesus chama ele meu amigo. Tem muita gente que, eu vou estudar, que eu vou ser um presbítero. É um cargo, né, da igreja. Mas o maior cargo de você ser é servo de Deus Altíssimo, ser chamado de amigo de Jesus Cristo. Meu amigo. Ser chamado de amigo. Amar a Cristo. Viver com Ele. É pecar. Você acabou de pecar e correr para Cristo. Senhor, me salva. Só o Senhor pode me salvar. Não há ninguém nesse mundo que possa me limpar, me purificar, mas o Senhor pode. Faz isso comigo. Não é pecar e você sair da presença dele envergonhado. O que a Bíblia diz? Os que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Jamais. Somos pecadores. Aqui e ali vamos cair no pecado. Somos tentados. Somos tentados. Amém? Amém. Eu vou usar também um comentário de Hernandes Dias Lopes, num tempo mais difícil que teve aqui, né? Que foi o da pandemia. Muitos morreram, muitos sofreram. E alguns, né, que não se arrependeram, muitos foram para o inferno. É triste. Mas o reverendo Hernandes Dias Lopes, nessa época, nesse tempo, foi tão difícil pregar o evangelho para se congregar. Foi tão difícil. Mas olha o que Hernandes disse. Vamos usar todos os nossos recursos para pregar o evangelho. Olha o que esse homem disse. Acredito que ele estava falando ali com os líderes, né, da igreja. Vamos usar todos os nossos recursos. E ele ainda fala, todo o nosso tempo para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. Está tão difícil de se congregar. Está tão difícil de ir nas ruas pregar. Não pode. A epidemia tomou conta. Mas ele diz, vamos usar todos os nossos recursos. Vamos pregar o evangelho. Vamos ir aonde ninguém quer ir. Vamos falar o que ninguém quer falar. Veja isso. Devemos ser assim. E veja que isso era uma tempestade. A epidemia era uma tempestade imensa, grande. O vento soprava forte. Mas olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Olha a firmeza desse homem. Olha a fé desse homem. Vamos usar todos os nossos recursos, irmãos. Vamos pregar o evangelho. Vamos levar a semente como um bom semeador. Eu quero epidemia. Hã? Eu quero epidemia. A doença. É a doença Ah, que teve. Não lembro não, né? Ainda bem. Tá, o que eu disse no início? As crianças não se preocupam com nada. Era pequeno. As crianças, Nós passamos isolados, sem poder sair. um dia, uns tempos, Adoecer, isso aí. morreu milhares no mundo inteiro. Uns morreram salvos, outros condenados. ainda não quero beber. Ainda bem nada, você tem menos corpos, né? Não de pegar esse passado. Diga, ainda bem que eu não peguei, diga assim. Quero mal cuidar com ele. É tanto que, aqui, eu vou fazer uma pergunta. Quem tomou a vacina?
Levanta a mão. Começar a primeira Só dose. comigo. Primeiro também. Comecinho. E quem não tomou? Não era só 3, não? Comecinho. Irmão, Eu desliga lá e vai. Você tomou Você só? vê que eu fazia por não morrer, mas nem morri. Então... Mas depois das pandemias nunca E mais até soube hoje- mulher, ou depois da vacina. Estamos aqui. Acho que fica Graças pior ao Senhor. também. Amém. 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 Foi um tempo difícil, irmão. Difícil. Difícil. Ah, Mas o Senhor estava no controle, né? Ele sempre está. Sempre está. Apesar das tempestades, muitas das vezes Deus usa a tempestade para nos fazer mais forte, mais confiante. A tribulação, lembra o que Paulo diz lá no capítulo 5, né? Tribulação, produz perseverança. A tribulação produz perseverança, né? Nos faz perseverar, lembrar do Senhor. Porque um crente, quando ele na vida dele tem essas tribulação, tempestade, é porque você está se afastando. Às vezes você tem tanto conhecimento que você diz, eu preciso mais do Senhor. Já tenho tudo que eu preciso. Tem muita gente que é assim, sabia disso? Aí passa por dificuldade na financeira, espiritual, não quer mais orar. Até você reconhecer o que Calma trouxe aqui, né? No dia do aniversário de Maria, né? Lembre-se do seu Criador no dia da sua mocidade. É o que nos faz lembrar do Senhor. A queda, ela serve para isso. Para nos lembrar do Senhor. Quando caímos, nos levantamos, para lembrar do Senhor. Quando erramos, quando falhamos, o Senhor nos perdoa. Esse é o cristão. Mas tem um outro tipo de cristão, ou se eu posso chamar assim, né? Que é aquele que erra e permanece no erro, não quer mudança, não quer acordo, não quer buscar o Senhor, não quer ir ao encontro do Senhor. Muitos irmãos a consolam, porque muitas das vezes esses irmãos é querido nossos. E nós, irmãos, ore. Lembre, porque muitas das vezes a gente se esquece da Bíblia, do que está escrito aqui. Muitas das vezes a gente esquece o que o Senhor falou nas Escrituras. Veja o deserto. Muitos não chegaram a Canaã Celestial. Muitos não chegaram a Canaã. Ficaram no meio do caminho. Porque foram desobedientes. Muitas vezes. Olha a paciência do Senhor com aquele povo. Olha a paciência. Devemos olhar para trás, sim, mas não ficar com os olhos o tempo todo. Pois, como diz a nossa... Imagine que você está numa moto, tem um retrovisor, né? Você sempre tem que olhar para trás, né? Mas se você olha demais para trás, e a frente? Como é que fica? Você tem que olhar para trás só para observar, está indo certo, está indo bem. Se alguém está vindo aí. Ou então se seus pecados estão lhe alcançando. E tentar, mas eu vou acelerar mais. Né? É desse jeito. Porque muitas das vezes tem um pecado em nós que é uma sujeirinha. Que a gente enfrega e não sai. Eles tentam nos alcançar, devorar vivo. Aí a gente olha para trás, mas tem que ter cuidado para não olhar demais, hein? Porque os nossos olhos têm que estar em Cristo. Amém. A nossa mente tem que estar nele. Se olharmos demais, perdemos o foco em Cristo. Perdemos o foco. Assim como foi Pedro, que Jesus chama para ele andar nas águas. Pelo medo, ele perdeu os olhos de Jesus. E afundou. E o seu pecado junto com ele.
E a oração mais rápida da Bíblia, né? Senhor, me salva. Cristo. Veja isso. Os nossos olhos têm que estar nele. É por causa dele. Amém? Amém. Vamos caminhar mais um pouquinho, estamos quase finalizando. Ainda falando da necessidade do Evangelho, né? Bom, quando a gente vai lá fora, a gente vê, né, pessoas pregando heresia, né? Muitos. Porque a gente tem a verdade, mas não quer levar a verdade. Não quer cumprir a ordenança. Aí quem é que toma conta? A heresia lá fora. Quem é que vai? Porque se você não cumpre a ordenança do seu Senhor, Satanás age. Ele o tempo todo está ali só observando. Só espreitando. Vendo, né? Ah, eles não estão indo não. Então bora nós. Eles não estão indo não. Vamos nós. Aí começa a heresia, distorcer o Evangelho. Prega pela metade. Só bênção, só bênção. Igreja lotada. Que nem uma pessoa da minha família, né, me mandou uma pregação, até acho que é o Bispo Bruno. Não assista. Aí eu fui analisar, acho que eu não critiquei nada. Fui analisar. Só bênção. Pregação do homem é só bênção. Do começo ao fim, a história do homem todo dia é bênção. Nunca pensou nisso. Nem na Bíblia ele abre. Ele tá ali, ele grava o vídeo, né? A gente não vê nem a Bíblia ali perto dele. Relógio de ouro. Nelson, não sei quantos quilates. Aí você vê, né? Que aquilo é vergonha. Só isso. O Evangelho ele é completo. Ele é completo. Devemos seguir o Evangelho, prosseguir. Mas Cristo subiu ao céu, mas deu a ordenança. Não é pra gente ficar assentado, esperando, só criar em nós coragem, vontade. Nós temos que ir. Como o pastor disse, né, na sexta. Tô sem vontade, mas vai mesmo assim, vai com vontade, sem vontade mesmo. Que quem vai fazer é Deus, não é você não. Se ofereça. Diga, Senhor, eu tô com vontade hoje não. Mas eu quero ir. É desse jeito. Esse é o cristão. Esse é o cristão. Vai sem vontade mesmo. Pregue. Pregue o Evangelho. Devemos pregar o Evangelho. Não guardar o Evangelho para nós mesmos. Chegando na parte final, eu queria ler com vocês Romanos capítulo 10. Para finalizarmos. Está todo mundo cansado. Amém. Romanos 10, 14 e 15. Manda dar pra água não, viu? Amém que achei, irmãos. Amém que achei. Não é amém que eu tô cansado. Não é da palavra. Entendo. Romanos 10, 14 e 15. Vamos ler junto, bem forte. Como uma só voz do Senhor. Como devemos pregar o Evangelho, né? Vamos à leitura. Todos juntos? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Amém. Olha a bênção aí.
Veja, como, né? Como invocarão a quem não creram? Porque se vocês recebem essa ordenança e ignoram, que crença é sua em Jesus Cristo? Não creram. Não creram nisso, na ordenança. Porque muitos dizem assim, mas todo mundo já conhece Jesus. O mundo inteiro já conhece. Mas a ordenança permanece. Permanece. Porque tem muita gente com o coração assim, endurecido. E é preciso você pregar. Como é dito, não é por força, nem por violência. Pelo Espírito Santo. É Ele que convence a pessoa. Quanto mais você prega, como eu falei isso lá na igreja, né? Que nós evangelizamos uma vez. Aí eu não, hoje não. Não, mas segunda que vem eu passo de novo. Viu? Hoje não, mas segunda eu passo de novo. Veja, não é você só, ei, balançar ele e dizer, venha logo para Cristo, toma posição, e condenar logo ele, ou você vai para o inferno logo. Não, calma aí, né? Calma aí, você tem que ter sabedoria nisso. É só você olhar os evangelhos, como Cristo pregava. Olha o evangelho. Eu sei que é impossível você pregar sem ofender alguém. Impossível. Vai ter um que vai se levantar. Vai dizer, é assim, vai citar até texto. Não, é assim e os crentes não cumprem isso. Realmente, tem uns que não cumprem. Somos falhos. Somos falhos. Realmente. Eles vão puxar mais pro lado deles. Você é cristão não, porque eu vejo uma bagunça na igreja. Seus olhos não tem que estar olhados para a igreja, é Cristo. Não é você olhar para a igreja apenas. É Cristo. Quando você olha para Cristo, você não cair como Saulo, né? Como Paulo, melhor dizendo. Como Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com você não. Eu não quero estar nem na sua pele. Será preciso você passar 3 dias cego? 3 dias cego. Isso tudo é só para conhecer Jesus. Conhecer a Ele. Devemos conhecer a Ele. Porque quão formosos são os pés do que anuncia as coisas boas. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos orar? Vamos orar. Tentei trazer o mais básico. Vamos orar, vamos nos entregar ao Senhor. Senhor Deus, na Tua presença estou. Aqui estou, Pai, eis-me aqui, como Isaías disse. Amém. Ou melhor dizendo, eis-nos aqui, todos nós. Pois a ordenança foi dada a todos. A todos, Senhor. Ó Deus. Sonda, Senhor, os nossos pensamentos. O nosso ser. Nos reveste, Senhor, das armaduras que está lá em Efésios. Amém, Jesus. Precisamos do Senhor, Pai. O Deus onipotente, o Deus onisciente. Precisamos da sabedoria do Senhor, não a nossa. Pois a sabedoria do Senhor é insondável. Que possamos caminhar, Senhor, na Tua palavra, examinar nós mesmos, no que estamos falhando. E desde já, Pai, se eu falhei aqui hoje, Pai, me perdoa, Pai, mas me capacita. Amém, Jesus. Me capacita, Pai,
Nos capacita, Senhor. Queremos ir aonde ninguém quer ir. Queremos ir a Nínive dessa geração, Pai. Nos preencha, Senhor, do Teu Espírito. Nos preencha, Pai. Pois nosso trabalho vão será se o Senhor não for presente. É verdade. Como diz um hino, Pai. Vem, Senhor, nos restaurar por dentro. Ó, Pai, as sementes foram lançadas. Que elas produzam frutos para a Tua glória. Que o Senhor as faça crescer nos corações. Que elas produzam 30, 60 e 100 por um. Vem, Senhor. Vem, Senhor, nos purificar de toda a injustiça. Hoje é dia do Senhor. Hoje é o dia de nos consagrar mais, buscar mais. Hoje é o dia que iremos nos alegrar na Tua santa presença. Amém. Eu não falo apenas no culto, mas o culto ainda permanece em nós, na nossa vida. É verdade. Que o Senhor seja, Pai, com todos os trabalhos que iremos fazer hoje ainda, em Teu nome. Que outra oportunidade, Senhor, como essa, venha ter. Amém, Jesus. Me capacita, Senhor. Preciso ser doutrinado pelo Senhor mesmo. Amém. Pois nas nossas trevas o Senhor disse: haja luz e houve luz. Essa é a minha oração, Senhor. Faz o Teu reino avançar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Necessidade do Evangelho.